A paz do Senhor, queridos irmãos. Nesses dias nós estamos falando sobre o poder da semente e hoje eu quero continuar meditando com você sobre essa lei, que ela não é apenas física, mas ela também é espiritual. Semeadura e colheita são leis que servem não só para o mundo físico, mas também para o mundo espiritual. Eu sou o apóstolo Márcio e você está em Minutos Apostólicos. Hoje eu quero refletir com você num texto que está em João, capítulo de número 6, o verso de número 9, que diz assim: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Queridos, nesse texto nós vemos que Jesus está rodeado de uma multidão e ele percebe que essa multidão está com fome, essa multidão está faminta. Diz que havia 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. E Jesus começa um diálogo com os discípulos e eles dizem que ainda que tivessem muito dinheiro, eles não teriam lugar para comprar alimento suficiente para aquelas pessoas. E então, em determinado momento, um dos discípulos dizem para Jesus: Olha, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixes, mas para que serve isso diante de uma necessidade tão grande? E é aí, queridos, que entra a lição que eu acredito que o Espírito Santo quer ensinar a mim e a você. No mundo físico, 5 pães e 2 peixes jamais daria para alimentar 5.000 pessoas. Mas quando esses 5 pães e esses 2 peixes são oferecidos a Jesus, Jesus dá graças ao Pai, Jesus dá graça ao Pai por esses pães e esses peixes, e todos ali se assentam e começa a ser distribuído pão e peixe. E não apenas aquela multidão se alimentou, mas diz que houve um sobejo. Eles se alimentaram, eles se fartaram e ainda assim sobrou cestos de pães e de peixes. O que isso nos ensina? Eu acredito que a grande lição desse texto é que as coisas no mundo físico são diferentes da do mundo espiritual. Na verdade, o que eu e você precisamos aprender é uma lição simples, mas profunda. O Brasil e tantos outros países têm as suas leis que regem esses países. E se você está no Brasil, existem leis que te beneficiam, mas se você for para os Estados Unidos, você vai precisar descobrir as leis que ali estão que vão te beneficiar. Assim também é o reino dos céus. Existem leis que regem o reino dos céus e que quando nós descobrimos essas leis e começamos a interagir com elas, nós vamos nos beneficiar delas. Há muitas pessoas que querem viver os milagres, elas querem viver os benefícios do reino, mas elas não querem entrar nas leis que regem o reino. E uma dessas leis que regem o reino é a lei da semeadura. Eu fico pensando se esse rapaz não tivesse dado aqueles pães e aqueles peixes. Será que o milagre havia acontecido? Mas aquele rapaz entregou o que ele tinha, ele semeou o que ele tinha. Ele colocou as suas sementes na mão de Jesus. E Jesus, quando deu graças, semeou essas sementes no reino dos céus. E como resultado dessa semeadura, houve uma colheita que trouxe alimentos para mais de 5.000 pessoas. Não só supriu as necessidades, como houve um transbordo. O que eu e você precisamos aprender é que o reino dos céus tem uma dinâmica diferente. No reino dos céus, se você quer ser o maior, você tem que servir. Se você quer ser exaltado, você tem que se humilhar. Se você quer viver, você tem que morrer.
E se você quer colher, você tem que semear. No reino dos céus, no reino dos céus, o pouco é muito. No reino dos céus, a dinâmica ela é diferente. No reino dos céus, às vezes o que temos é tão pouco que não consegue suprir as necessidades que estão ao nosso redor. Mas quando elas são semeadas no reino, então isso pode não só suprir as necessidades, como pode trazer um grande transbordo para nós. Então, querido, o que eu e você precisamos aprender, às vezes, ao nosso redor tem uma grande necessidade e o que nós temos é tão pouco. E às vezes o que as pessoas que estão ao nosso redor vai dizer, o que é isso diante de uma necessidade tão grande? Então, quando isso que é tão pouco é semeado no reino dos céus, se transforma numa grande multiplicação, que não só supre as necessidades, mas traz um transbordo. A pergunta que eu quero deixar para você é, se você fosse o rapaz, o que você teria feito com os 5 pães e os 2 peixes? Eu quero te fazer outra pergunta. E se esse rapaz não tivesse semeado, se ele tivesse guardado para si, o que teria acontecido? E a última pergunta que eu deixo para você é, será que a sua necessidade, a necessidade que está ao seu redor, ela é grande? E você tem olhado para o pouco que você tem e tem achado que isso não vai dar para suprir a necessidade? Outro detalhe, eu não vejo no texto Jesus pedindo, foi uma iniciativa daquele rapaz semear. Às vezes nós estamos esperando Deus pedir algo para nós, quando na verdade nós deveríamos olhar as necessidades ao nosso redor e se dispor com o pouco que nós temos. E aí eu quero te perguntar, o que você tem de pouco que pode ser semeado no reino dos céus? Deus abençoe, até o próximo Minuto Apostólico.